E aí galera, tudo bem com vocês? Alguns meses atrás eu gravei um bate-papo com Antônio Tibau, escritor e roteirista. E ele é o idealizador e roteirista da série Vale dos Esquecidos, que foi lançada recentemente na HBO. Lá naquela época, quando a gente conversou, ele já tinha dado alguns spoilers e contou um pouco da experiência dele com esse projeto. Então eu separei esse corte aqui para que vocês possam relembrar um pouco do que ele falou, e para quem não teve a chance ainda de conhecer o Tibau, que tem a oportunidade de escutar esse cara aí, que é gente finíssima, uma pessoa espetacular. Beleza, galera? Abração, espero que curtam. E sobre essa série, assim, tu pode contar um pouco pra gente? Tem um spoilerzinho? Então, vamos lá. A coisa que é mais spoiler, que na verdade não está tão certa assim, é o nome, porque é, a gente já saiu com diversos nomes em veículos de imprensa. O nome que está se trabalhando agora provavelmente vai ser esse, é o Vale dos Esquecidos. É uma série da O2 Filmes, né, a produtora de Cidade de Deus, e vai sair na HBO e HBO Max. A gente começou, é uma série de terror sobrenatural, que com belas pitadas de aventura e drama. Cara, que é um projeto que, se não tivesse acontecido essa coisa louca que foi essa pandemia, provavelmente eu estaria falando de uma segunda temporada, mas a série as gravações foram interrompidas em 2020 e retomadas no final do ano passado. O material todo já está gravado, né? E agora eu estou vendo, eu já assisti toda a temporada no que a gente chama de um primeiro corte, que é um corte para a HBO, para aprovação da HBO, discussão de alguns detalhes. E uma vez que esse corte, que essas edições estejam aprovadas, aí entra todo um material de pós-produção, de colocação de efeito, de acertar a trilha sonora, mixagem e tudo mais, e marketing, né? Então, assim, eu ainda não sei dizer a data de lançamento. Eu acredito que é segundo semestre desse ano. Olha, cara, que bacana. Esse aí nós já vai entrar pra fila aqui pra gente assistir. E como é que, cara, eu fiquei curioso, assim, dessa parte mais pessoal, assim, tipo, quando tu escreve um roteiro ali, aí virou uma série, né? Onde é que tá, assim, a felicidade do roteirista, cara? É quando tu vende, é quando tu assiste e tu diz, nossa, cara, era exatamente assim que eu pensava, ou tu participa também do processo de produção, ali, junto com o diretor, como é que funciona essa parte, cara? Cara, é louco, assim, porque, na verdade, assim, uma coisa que eu estou aprendendo a duras penas, estou há uns 10 anos no audiovisual, é que as coisas andam muito lentamente, porque é muito dinheiro envolvido e muita gente envolvida. E no caso do Vale dos Esquecidos, é um projeto que eu acho que deve ter papo de 4 a 5 anos que eu sentei pela primeira vez com a caderneta numa biblioteca aqui no Rio, que eu ia para trabalhar fora de casa, para escrever as primeiras ideias que vieram à cabeça. Então, é tão longo esse processo que cada etapa que você vence é um prazer legal para caramba. Né? E são várias etapas. A primeira etapa é você conseguir que uma produtora, de alguma maneira, se associe a esse projeto e ponha na mesa para vender, para apresentar para canais. Né? A O2 é uma produtora com a qual eu já fiz algumas coisas há alguns anos já, e eu tinha feito na verdade, eu entrei lá apresentando um projeto meu, que era um projeto que flertava com horror, com terror, mas eu acho que eu chamaria mais de suspense do que terror. E esse projeto acabou não indo adiante, mas eu comecei a fazer coisas lá dentro. Eu tinha feito um projeto para a Globo, que infelizmente não foi produzido, mas um projeto de série sobrenatural. E aí comecei a fazer umas coisas com o O2 e o diretor falou assim, cara, eu queria fazer uma história contigo de terror. Falei, pô, maneiro. Você tem alguma ideia? Ele falou, pô, tem essa locação aqui que é incrível, queria que você desse uma olhada, porque acho que pode vir muita coisa daí. E é um lugar chamado Paranapiacaba, em São Paulo, que é um lugar, é uma vila
de operária era uma companhia ferroviária inglesa que foi montada na Serra ali, que ela tem uma arquitetura antiga e é um lugar no meio da mata com muita neblina, então todo esse clima assustador a gente começou a pensar. Então, beleza, isso aí já é um grande prazer, tipo assim, cara, você ser convidado para criar do zero uma coisa, né? Mas aí eu já estava lá dentro. Quando, de repente, fala assim, pô, a HBO se interessou, vamos mexer algumas coisas, de repente a HBO comprou o projeto. Pô, isso é uma felicidade incrível, né? Aí começa o trabalho de verdade, você monta uma equipe, você monta uma sala, e aí você passa alguns meses, cara, num trabalho que é louco e é muito legal, porque é uma criação coletiva, né? A sinopse original, o argumento, né? O trabalho, vamos dizer, a espinha dorsal já tinha sido feita, mas é um momento de, cara, esse personagem não está legal, vamos mudar, e se esse final fosse diferente? E aí você vai construindo os 10 episódios, no caso, na nossa série, os 10 episódios da temporada, você vai construindo em equipe. E aí, quando você vence essa outra arrebentação, que escrevemos os roteiros, desenvolvemos, né? É muito legal. E aí, quando... Cara, um dos dias mais felizes, eu acho que eu tive, foi quando a gente foi fazer a leitura dos roteiros com elenco. Então, fui para São Paulo, isso aqui do Rio, né? E aí, cara, ficou 2 dias numa sala de reunião imensa com, sei lá, 30 atores, e a gente lendo os roteiros todos, e, cara, já começa a ganhar vida, é tão legal, né? Você começa a ouvir uma voz que não é a tua, lendo alta, o que você escreveu é muito bacana. E aí, agora, quando você perguntou a questão da produção, né? Eu participei um pouco, eu participei até acho que pouco, e eu acho que a pandemia, de uma certa maneira, atrapalhou, porque gravação em tempo de pandemia significava que cada pessoa no set de filmagem, sabe, era contada ali. Então, do ponto de vista prático, o roteirista ele não precisa estar no set de filmagem, então, beleza. Mas a gente discutia muito, né, trocava e-mail e tudo mais. Quando, agora que o material foi todo gravado, eu vi essas primeiras montagens, esse primeiro corte de edição, cara, eu fiquei tão feliz, porque é isso, né? É aquela viagem que eu estava falando antes. O roteiro ele é uma promessa, né? Você escreve 10 roteiros e fala assim, aqui está uma temporada. Mas está uma temporada no papel, né? Em que no papel é tudo muito fácil, porque no papel o ator não é canastrão, no papel a luz está certa, o efeito especial vai dar correto, tudo é uma teoria, né? E quando todas as pessoas envolvidas, né? O diretor, os diretores, né? No caso da série, o elenco, mas, cara, o figurino, a direção de arte de uma maneira geral, todo mundo, cara. Quando você vê aquilo pronto e você começa a perceber assim, isso é o mais legal. Algumas cenas que você não dava nada, você fala assim, cara, puta, que cena é essa? E você vê assim algumas químicas, né? Tem, né, aquilo que a gente está falando, né? Numa série você tem muitos personagens, então você tem arcos, você tem núcleos, né? Você tem pequenos arcos individuais, né? Ou às vezes de 2, 3 pessoas. E aí você vê assim, cara, esse arco aqui desses 2, 3 personagens está fluindo tão bacana, isso é tão legal, isso é tão, eu não sei, eu acho que deve ser parecido com um arquiteto quando vê um prédio pronto, sabe? Falar assim, porra, né? Tem coisas que vão além do que você planejou e quando o que vem além do que você planejou, às vezes uma solução simples, cara, que você não pensou, você passou por aquele capítulo, sei lá, reescreveu 10 vezes aquilo. De repente o cara troca uma coisa de lugar e fala assim, putz, sabe? Essa é a magia também do trabalhar coletivamente, né? Com uma banda. O cara fez um improviso ali que você não esperava e fala assim, putz, tinha que, sabe? Então eu estou muito feliz, cara. Todo mundo já fez trabalho na vida que não gosta, né? Acho que faz parte, né? É trabalho, né? O nome. Mas assim, quando o negócio vem melhor do que você estava esperando, cara, eu estou num momento muito contente com a série, assim,
E eu mal posso esperar para que comecem a... Toda notinha que sai é uma notinha ainda pequena, porque ainda não tem material para se botar em três. Eu não sei, essa parte do marketing, não sei como vai ser feito. Mas, assim, eu estou muito contente, cara. Eu fiquei muito satisfeito com o trabalho, sabe? Cara, não, de fato, eu fiquei super entusiasmado aqui te ouvindo, cara, porque contagia, assim, a gente vai, você estava falando, eu estava meio que vivendo aquilo aqui, né, e assim, como é que funciona, assim, mais no, e isso é bem pessoal, assim, né, esse entrosamento, por exemplo, com o diretor, com a criação do storyboard, porque eu imagino, assim, que eu não sei o quão recorrente isso é, né? Porque minha experiência escrevendo roteiro é zero. Mas quando tu escreve, tu tá vivendo aquilo na tua cabeça. E daqui a pouco, conseguir traduzir isso num audiovisual da maneira como tu visualizou, pode não ser... Cada diretor pode ver de uma maneira, ou dar uma ênfase em algum ponto diferente, cara. Como é que funciona isso, assim? Depende de muito entrosamento, muito diálogo, ou é mais ou menos um pacote fechado, assim, tipo, tá aqui... Cara, tem de tudo, assim. Eu já fiz trabalho, principalmente quando você... Esse trabalho é assim, criação, então eu sou mais responsável pela história do que outros trabalhos, quando, por exemplo, eu sou convidado para fazer parte de uma sala de roteiro. Quando você é contratado e, vamos dizer, o argumento principal já existe, você contribui, você participa, e é muito legal, mas você tem muito pouco controle sobre o que vai acontecer. Às vezes já aconteceu, sei lá, uns sitcoms que eu fazia, de olhar e falar, quase falar assim, esse episódio foi o que eu escrevi, sabe? Porque a coisa está tão diferente que... Mas eu acho que depende de cada dinâmica, né? Eu estou muito feliz com esse trabalho da O2 e da HBO, muito feliz mesmo. E eu acho, cara, que a gente tem que ver... Outro dia eu estava viajando com um amigo meu sobre isso, assim. O trabalho do roteirista é um trabalho meio platônico, sabe? A gente idealiza uma coisa, né? A gente escreve um documento. Quando você pega um livro de roteiro, esse por exemplo, do Donnie Darko, é bem legal. Não é um exemplo perfeito, porque o diretor é o roteirista, no caso, né? O Gert Kelly. Mas o roteirista ele faz uma promessa, né? Ou seja, você conta uma história, mas, cara, que você vai ter que montar cenário, vai ter que chamar elenco, você vai ter que pensar no catering que vai servir as pessoas que estão naquele dia, como é que você vai alimentar o cameraman e a galera que está, sabe? É uma estrutura gigante. Então, assim, é um trabalho coletivo. É um trabalho que, teoricamente, o trabalho do roteirista ele acaba e aí o dos outros começa. É óbvio que você vai fazendo alterações, até porque no ensaio isso não ficou tão legal, então a gente tem uma oportunidade de mexer. Quando eu te falei, por exemplo, que a gente fez a leitura coletiva dos roteiros, tinha uma personagem que ela xingava sempre da mesma maneira, né? E estava no diálogo, né? Eu e os outros roteiristas botamos aquilo. Então, tudo era filha da puta, filha da puta, filha da puta. Aí ele falou assim, cara, tá meio ridículo esse, sabe, essa quantidade. Era quase que assim, em vez de botar assim um palavrão aleatório, aí eu falei assim, cara, eu tenho uns dias aqui para eles começarem a gravar, vamos dar uma revisada. Aí eu revisei os diálogos dessa personagem, tipo assim, cara, não precisa do palavrão, vai ser sempre o mesmo palavrão, sabe? É besteira, mas assim, você tem a oportunidade de mexer em certas coisas que você só percebe. É um pouco como quando você escreve um texto e não lê em voz alta. E quando você lê em voz alta, você fala assim, opa, estou repetindo palavra aqui desnecessária. Então, sempre tem coisas que você vai mexendo. Mas a verdade, assim, o diretor ele é responsável em transformar, né, não só o diretor, mas principalmente o diretor, em transformar aquele filme ou aquele episódio que você fez, que estava no papel, que é platônico ainda, que é no mundo das ideias, e por isso ele é perfeito, né? Porque e transformar isso em realidade. E ao transformar isso em realidade, cara, tem coisas que não funcionam, não funcionam. E aí, e tem coisas que funcionam, mas talvez possam funcionar melhor de outra maneira. Então, essa relação de roteirista e diretor
ela é uma relação que, se você der mole, cria-se briga à toa, eu acho. Mas quando você tem a sorte de trabalhar com gente bacana, cara, é muito legal, porque é isso, sabe? Alguém pegou o que você fez e construiu a partir daí, saca? Então, assim, é, é muito legal, é isso. Eu vi os cortes dos episódios e, assim, são duas coisas que são muito legais. É uma quando você vê exatamente o que você pensou ganhando vida, e você fala assim, puxa, eu estava certo, isso ficou legal. E a outra é quando vem uma solução que você não estava esperando. Se for uma solução que altere os rumos da história, aí é importante que se converse. Mas às vezes é isso, às vezes é você cortou um trecho do diálogo. E se você não sentiu falta, é porque ele não estava precisando mesmo, entendeu? Então é muito legal que é muito legal essa construção coletiva e você vê assim, porra, cara, eu não imaginava que podia ficar assim, sabe? Isso é muito, muito bacana.